Boa noite, Uma boa noite a todos. sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar dos 3 pilares para deixar de sentir ciúmes. Já clica no aviãozinho, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa live e bora lá para o nosso conteúdo de hoje. De início, o ciúmes é um fantasma na relação, né? E ele causa insegurança, né? É a base, essa insegurança da pessoa. A pessoa fica insegura de que tá acontecendo algo, que ela não tem um certo controle, né? E isso acaba deixando a relação com um certo desgaste, mesmo que não seja real. Mas a pessoa, quando ela sente um ciúmes, né, muito forte, ela tende a não ficar muito bem e não deixar o parceiro ou a parceira bem também, porque esse sentimento, ele fere, né, agride as duas partes. Talvez agrida mais a pessoa que sente, né? Então fica difícil, né, o convívio na relação quando o ciúmes é muito forte. Então ele é um fantasma na relação, né? Esse sentimento, os pensamentos que a pessoa tem, e a pessoa não fica legal, né? Não fica bem. E aí a pessoa não estando bem, nada vai bem, a relação não vai bem, né? Tudo fica sem um equilíbrio. Então, nós vamos trazer aqui 3 pilares para vocês deixar de sentir, né? Quem sente, deixar de sentir tantos ciúmes. Por onde começo, por onde vou, o que fazer. Então, nós vamos trazer aqui hoje esses 3 pilares. Então, um dos pilares, né? Converse com uma pessoa sobre o que você está sentindo. E essa pessoa, ela precisa ser imparcial. Ela não pode ser uma pessoa que seja do seu convívio, que vá te falar coisas que você quer escutar. Não pode. Você precisa procurar uma pessoa imparcial, que ela consiga olhar vamos dizer assim, essa dúvida que está, esses pensamentos que está na sua mente, né, relacionado aos ciúmes, que você dá uma quantidade maior do que talvez seja real. Então, só essa pessoa que ela seja imparcial, ela vai conseguir te ajudar, porque ela vai olhar de uma maneira dissociada, ela vai ver as duas partes, tanto a sua, né, da questão em si que você vai trazer, como a da outra pessoa. E ela consegue ali ter uma visão sem estar dentro, né? Sem querer falar para você o que realmente você quer ouvir, mas sim, vamos dizer assim, a verdade que precisa ser dita para que você consiga diminuir essa sensação dentro de você e ter um outro olhar, uma outra visão, uma outra possibilidade de entendimento. Esse é um dos primeiros pilar, né, que nós trouxemos aqui. Você quer falar alguma coisa? Não? Sim, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, Michele, Marlene. Sejam bem-vindas. Parabéns por estar aqui conosco mais essa noite. Então, em relação ao dissociado, para ficar mais, né, para ser mais claro, dissociado é quando nós
vemos uma situação de fora, sem agregar sentimento àquela situação. Por exemplo, eu tenho um colega e aí ele vem a me relatar algo que ele está sentindo, e aí eu consigo observar de fora, porque eu não entro com sentimento, eu não entro na cena, eu estou dissociado daquele fato que está ocorrendo. E aí eu consigo dar um feedback, e aí a pessoa cria uma consciência que aquele sentimento negativo, aquele monstro que ela cria em pensamentos, porque em pensamento, gente, esse sentimento ele ganha uma proporção tamanha que às vezes só você está sentindo. Quando você traz à tona, que você coloca para outra pessoa, que ela está vendo de fora, ela vai conseguir enxergar os pontos negativos, os pontos positivos e te dar um feedback melhor, mostrando para você com clareza que aquilo que você sente talvez não seja uma realidade, porque não depende do que você sente, e sim o que na verdade, na prática, o que acontece, né? Eu vou só um pouquinho mais além nesse sentido do sentimento, porque, gente, a gente cria, como eu falei, monstros, tá? E às vezes a pessoa nem vai ter essa ação na qual você tem aqueles ciúmes. Aí eu vou voltar novamente, bater na tecla. Se algo ocorreu no passado, você precisa enterrar esse passado, porque nós vivemos só 10% do passado. A gente vai lá, é como um arquivo morto, que a gente visita, pega só 10% das coisas boas que nós passamos para replicá-las, para melhorá-las. As coisas ruins, não, a gente tem que apagar. Ou deixa ela só arquivada e não visita ela. Entende? E aí, a partir do momento presente para frente, é o que nós precisamos construir. E ter isso dentro da gente, esse sentimento, se conhecer, a gente se amar de verdade. Não depositar todas as expectativas no outro e gerar um sentimento de incerteza no outro. Quando a gente ama a si próprio e vive o seu propósito, a outra pessoa ela vai ser um complemento. Você não deposita todas as expectativas, é um conjunto. Só que se você gera um pensamento desse sentimento ruim, ambas as pessoas sofrem. Claro, você que está sentindo, você vai sentir mais, você vai sofrer muito mais. Porque às vezes a outra pessoa, por você não dialogar com ela, não falar desse sentimento, ela não vai saber aquilo que está acontecendo. E você transforma, quando você conversa, você transforma o pensamento em palavras, em frases. E isso diminui todo esse peso, essa intensidade que você criou na sua mente, né? Que talvez pode ser uma verdade, talvez não. É algo que talvez você não saiba. Mas aí, se você não conversa, aí vai ganhando aquele tamanho. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E chega a um ponto que você adoece. Porque simplesmente você não conversou com alguém. Procure alguém. Procure terapia, tem várias terapias. Procure um psicólogo, alguém de confiança sua, que você sabe que aquela pessoa vai te dizer a verdade. Que não vai só passar a mão na sua cabeça, alimentar mais esse pensamento que você criou, né? Porque às vezes a gente cria muitas coisas, nós somos criadores. Nós criamos a todo momento. No inconsciente. No inconsciente. E se você parar para pensar o quanto você cria, fica uns minutos, como dizem, né? Com a mente vazia. Você vai criar muita coisa. Nós somos criadores, né? E então, quando você conversa, quando você pega os pensamentos e transforma em palavras, e isso vai tornando
esse pensamento que você criou, que está na sua mente, né? Vai perdendo essa coisa gigantesca que você está sentindo e vai diminuindo e ele vai ficando no tamanho real que ele tem que ser. Que não vai vir a afetar um relacionamento. E aí você vai conseguir resolver, né? Vamos dizer assim, você vai conseguir resolver, ver se realmente é isso mesmo ou não, ou se é algo só da sua mente criadora, né? Você vai ter aí o equilíbrio para poder dar continuidade aí na sua relação de uma forma mais harmoniosa, sem tanto desequilíbrio, né? É o que a gente sempre está falando aqui, ter o equilíbrio na relação, que faz bem tanto para você, quanto para o seu parceiro, quanto para os seus filhos, sua família em geral, tá? Então, segundo pilar, olhe para você. Veja o que você está fazendo consigo mesmo, criando esses pensamentos, alimentando esses pensamentos. Ou porque alguém falou alguma coisa, ou porque você olhou e não gostou. Você tem que olhar para você. Primeiro, eu sei que isso é automático criar. É muito automático. Você vai criar, o sentimento vai te pegar, mas você tem que respirar e olhar para você e falar: o que eu estou fazendo comigo mesmo com esses pensamentos? Por que isso está acontecendo comigo? Daí você já começa a ficar um pouco mais leve. Procure uma pessoa para você conversar, que foi o primeiro pilar, né? Olhe para você. Os pilares estão aí, não precisa seguir essa mesma ordem, mas vocês vão ter 3 pilares para que vocês consigam diminuir essa sensação. Porque eu sei que é muito ruim. Quem não já passou? Eu já passei, o Edgar já passou. Então, mas nós conseguimos, né? Com busca de conhecimento, terapias, né? Para nos conhecer cada vez mais individualmente, como um relacionamento a 2. E hoje isso não pega mais ninguém, né? Isso aqui é tranquilo pra gente. Então, vocês precisam, né, ter esse conhecimento dentro de vocês para vocês conseguirem sair desse sentimento que não é bom. Ele não é bom e ele só machuca, ele só dói. E cada vez que você alimenta, ele vai doer mais, e muito mais, e muito mais. Né? A gente vê que tem pessoas que chegam a um extremo tão grande que se agridem. Olha só, uma relação que é de amor e acaba se agredindo por talvez uma coisinha que era desse tamanho. Porque não se olharam, né? Cada um não se olhou, não procurou melhorar, né? Nós estamos passando por uma evolução, a relação é uma evolução para as 2 pessoas, né? Então, se olhe, veja o que você está fazendo consigo. Você quer continuar assim? Você merece? Se pergunte: eu mereço continuar assim, com esses pensamentos, me agredindo? Porque você está se agredindo primeiramente, né? Não é agredindo o outro, mas é você mesmo. Você é a pessoa que é mais agredida e é você que faz isso com você mesmo. É muito louco isso, mas é a gente que faz com a gente mesmo, né? Agora, daí, quando realmente tem algo que é comprovado, aí você tem que resolver da melhor maneira possível para você. Mas quando é algo que você cria, porque a maioria dos ciúmes são criações, porque somos criadores. E aí você tem já aí 2 pilares para você poder ver e diminuir essa intensidade desse sentimento que está dentro de você.
Quer falar alguma coisa, amor, sobre... Eu vou dar um adendo que os amantes, né? Os amantes, os amores, eles não abordam isso como algo para ter foco, mas que na verdade, quando são amantes que têm um certo controle das suas emoções de dentro de si, eles não veem com esse olhar. Mas o que nós viemos colocar aqui, que não é essa parte que não dói, que não gera esse tipo de sentimento, e sim essa parte ao extremo, que nós, né, vou colocar, porque nós vivemos em ciclos. Eu já vivi, como ela comentou, ela já viveu, e a gente tem essa experiência. Então, assim, o foco é no resolver essa questão, não dar ênfase e ter clareza que realmente a gente cria, que a gente tem esse sentimento dentro da gente, que nos persegue há anos, né? Há muito tempo, e a gente não se dá conta. Não é porque a gente pode achar que é por causa que foi no namoro, que foi depois no noivado, já no casamento, ou de um outro casamento. É o atual, como eu falei. O que ficou para trás ficou. Só que o que agride é o presente. E a gente vive nesse ciclo. Se a gente não se olhar para dentro de nós mesmos, isso vai continuar. E isso é algo, como é que eu posso falar, muito maléfico. E pode gerar, como é que eu posso falar, até uma catástrofe de verdade. Porque é um sentimento que ele fica fora de controle. Por isso que a gente está pegando no foco nesse sentido do ciúmes. E aí a gente veio com esses 3 pilares, que é um caminho, um passo a passo, para que a gente possa identificar e trabalhar isso com a gente. Terceiro pilar, converse com a pessoa amada, com seu parceiro ou sua parceira. Por quê? É uma relação. Vocês estão juntos pelo amor, né? Estamos falando aqui pelo amor. Então, ela é a melhor pessoa para você conversar, independente que você crie na sua mente que ele não é, ou ela. Mas é a melhor pessoa para você conversar. Agora, daí, se você realmente fica naquele apego que não consigo conversar, aí você vai buscar uma pessoa fora, imparcial. Mas converse com a pessoa amada. É a melhor maneira de você já resolver essa situação. É conversando com a pessoa amada. Resolver essa treta. Resolver a treta. Não tenha preconceitos, né? Porque criamos preconceitos quando não temos um entendimento, né? Nós criamos. Não tenha isso com você. Se abra, seja aberto, converse com a pessoa amada, porque daí ele coloca ou ela os pontos, né, que ele enxerga e você coloca os seus. E aí vocês começam a equilibrar esse sentimento aí que fica um fantasminha assim, orbitando em volta de vocês. Pairando, né? Vez ou outra, cutuca na conversa. Assim, pra gente isso resolve a conversa. Não chega a algo extremo, porque aqui nós vivemos no diálogo. Mas tem pessoas que é mais fechada, entendo. Mas conversa, dá um primeiro passo, nem que seja curto, mas dê o primeiro passo, né? Uma boa conversa a gente resolve muita coisa. Uma boa conversa a gente salva a vida. Sim, eu tô rindo porque me veio aqui um pensamento.
foi um assunto, né, que a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, tipo, eu vi uma atriz, e aí eu falei, cara, eu vou te falar, mas eu sei que ela é tranquila, é por isso que eu tô rindo. Falei, cara, eu, quando era adolescente, eu vi essa atriz e eu falava, cara, eu vou ser famoso, porque eu acho essa atriz linda, velho. Eu pretendia casar com ela, olha que loucura, né? Coisa de adolescente. Mas por que que eu tô rindo? Porque eu falei, eu sabia que ia ser tranquilo. Mas eu já vi pessoas, se você falar isso, cara, azeda. O caldo entorna. Mas assim, é muito tranquilo e é uma coisa boba. Mas se você tem esse sentimento de ciúmes nessa intensidade, se você cria, não faça isso. É perigoso. Por isso que eu tava rindo lá. É só para exemplificar, entende? Como a gente consegue trabalhar isso com nós mesmos e trocar ter esse diálogo com o parceiro quando você tem isso muito resolvido, muito bem resolvido. É uma coisa que não vai afetar, mas eu tenho certeza que se uma outra pessoa que não tem isso resolvido falar, expressar isso que eu expressei pra Bia, cara, já era, mano, ó, esquece. É porque assim, tem, né? Quando você é bem resolvida com você mesmo, você não tem insegurança na sua relação, né? Você não tem insegurança com você, primeiramente, independente da relação. Você é segura de si. Você conhece quem você é, você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, eu sei meus defeitos, eu sei minhas qualidades. Eu sei que tem gente que não acha melhor não entrar nesse assunto, né? Mas assim, você precisa entrar. Porque quando você se conhece, você sabe quem você é. E aí você é segura, você é uma pessoa segura. Então, não é o que vá falar que vai mexer com o teu emocional, porque você é uma pessoa segura. Você é segura de si. Entende? Então, quando ele falou isso pra mim, eu dei risada. Eu dou risada. Eu já dou risada de várias coisas, né? Porque pra mim não tem peso. Entende? Mas eu nem sempre fui assim, gente. Quando a gente é adolescente, que a gente inicia, né, nossa vida com relação, é tudo muito incerto, você não sabe. Talvez tem meninas que comecem a namorar que acham que o primeiro é o que ela vai casar, vai envelhecer, porque essa história, né, que a família fala, alguém fala, absorve de alguém. Não, tem que ser assim. A gente preza por isso, né? Mas nem sempre, talvez, seja isso. Por quê? Se for uma coisa que estejam se machucando, se agredindo, não tem por que continuar, Não faz porque sentido. não faz sentido, né? Mas se existe o amor, porque quando não tem amor, aí não tem sentido mesmo. Mas quando tem o amor, aí sim, né? Vamos prezar para a relação, vamos se melhorar cada vez mais. Então, quando você está segura de si, você não vai ficar com caraminholas na mente, com minhocas. Você consegue olhar isso sem peso, dissociado, né? Tem também a maneira como a outra pessoa está te conduzindo, está te falando, né? Nossa, era uma coisa da infância dele. Quando a gente, né, da adolescência. Nem se conhecia. Né, nem se conhecia. O porquê? Eu sei que tem gente que fica com ciúmes mesmo assim. Sim, claro, sem dúvida. Mas, gente... Por isso que eu trouxe esse assunto, né? Porque aconteceu com a gente sempre fala que são experiências nossas. Conhecimentos adquiridos e a gente vem aqui trocar esse feedback. Agora, se fosse dizer, né? Mas, gente, é uma coisa assim que aconteceu... outra vivência dele. Eu nem fazia parte da vida dele ainda. E por que eu vou ficar criando caraminhola na minha mente com algo... Foi tão assim gostoso de escutar, porque a gente voltou na infância, né? Quando a gente cria, né, essas coisas assim,
nossa, admirações, né? Nossa, foi muito divertido, né? Aí, Mas a gente sabe que tem gente que não gosta e que não já faz disso uma coisa gigantesca. O que passou na minha vida antes de eu conhecer ele e o que passou na vida dele antes dele me conhecer fez ele chegar até aqui, né? Então, assim, fez parte da história dele. Devemos respeitar. Isso é ter um respeito também dentro da sua relação. Respeitar o que passou na vida do outro, né? Ele teve o aprendizado, eu também. E tá tudo bem. Tudo foi como tinha que ser. Passamos por evoluções. Então devemos ter respeito pela história do outro, né? Independente de como ela foi. Temos que ter esse respeito. Então, assim, é leve essa conversa pra gente. É muito leve. aí só voltando, né? Eu visitei o passado, trouxe uma memória boa, a gente tem clareza, sabe o que a gente quer um pro outro, sabe o que a gente vive no presente. Uma coisa hoje, claro que insana, duas coisas. Passado, uma coisa que no presente não faz sentido nenhum. A atriz hoje também não me conheceu, nem vai me conhecer. Talvez não, Talvez né? não. Talvez sim. Mas não vai afetar a nossa relação. Não afeta. E aí por que eu tô falando essas duas coisas? Que nem eu falei, voltei lá no passado, mas trouxe uma memória boa. Não vou trazer uma coisa negativa. E pra gente é uma questão muito bem resolvida. Não vai afetar a nossa relação hoje, porque também não faz sentido. Entende? E não causou nenhuma dor. Foi muito tranquilo. E aí eu trouxe essa lembrança, essa experiência que a gente teve com esse comentário que eu fiz. Como eu falei, se você não tá bem resolvido, você fala isso pra tua esposa, né? O bagulho é doido. Entende? Mas assim, não que você não, né? Se você trabalhar essas questões, é isso, porque é leve. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Então, esse foi os 3 pilares para já dar uma ajuda aí para vocês, né? De como você começa a deixar de ter os ciúmes excessivo, tá? Esses 3 pilares aí já vai ajudar muito. E sempre busque ajuda de alguém, né? Na conversa, conversar com alguém. Se você vê que realmente, talvez na conversa você identifique que você realmente precisa de uma ajuda, né? Porque está muito excessivo, aqui é nos casos muito excessivo, que fica uma rotina de sempre ter esses ciúmes. E espero que vocês tenham gostado, seja proveitoso. Quando tiver alguma dúvida, reveja a live, vai ficar salva aqui no Instagram. Vou subir ela para o YouTube. E quero agradecer a participação de vocês, né? Muita gratidão. Tenha um bom domingo, uma ótima semana aí que está vindo. E é isso, gente. Amém. Agradecendo a todos pela presença, pela disponibilidade de tempo nessa noite de domingo. E se fez sentido para você, se para vocês, né, não para você, mas faz sentido para alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo. Você pode ajudar uma pessoa que esteja precisando. E uma excepcional semana para todos nós. Fica com Deus, um beijo no coração de todos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo domingo.